Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre gordura saturada? Você sabe o que é gordura saturada? Você consome gordura saturada? Gordura saturada, gente, é a gordura natural dos alimentos, tá? Então, a gordura das carnes, a gordura do leite, né? De repente, e sim, com certeza você deve ter ouvido falar que ela também é a responsável, então, por eventos cardiovasculares. E agora que eu quero te contar essa historinha de como surgiu essa ideia, certo? Lá no meio do século XX, um dos problemas que teve uma certa relevância na população foi a questão de eventos cardiovasculares. Tinha-se uma hipótese de que poderia ser a gordura natural do alimento que se depositava na parede das veias e das artérias e então causando entupimento, né? Eventos cardiovasculares. O que aconteceu? Um médico chamado Nikolai, tentando comprovar isso, alimentou um coelhinho, gente, com gordura saturada diluída em azeite de oliva, tá? Por um determinado tempo. O coelhinho, obviamente, morreu, né? Um outro cientista da época, chamado Ancel Keys, bem convencido então de que havia achado problema para os eventos cardiovasculares, conduziu um estudo em pessoas, tá? Ele estava super convencido de que esse era o real motivo das pessoas estarem morrendo do coração. Em 28 países, tá? Mas o estudo dele foi meio grotesco. Ele pegou a quantidade de gordura consumida no país e dividiu pelas pessoas, tá? Então, ali não tinha especificado o que era gordura da alimentação, o que era cera, o que era gordura para sabão, né? Então, ele só fez essa divisão. Só que ainda assim, ele não conseguiu, olhando todos os dados que ele coletou, gente, ele não conseguiu comprovar isso. Mas ele tinha fixo na cabeça dele de que era gordura saturada, então que causava evento cardiovascular. O que ele fez? Ele publicou os 6 piores resultados dos países que ele coletou, tá? Na época deu um burburinho, até a American Heart Association se pronunciou por conta desse estudo dele, dizendo que era infundado, né? Não tinha validação para comprovar alguma coisa. Ok. Acontece, gente, que 4 anos depois, ela voltou atrás e se posicionou a favor do estudo dele, dizendo que gordura saturada era causadora de eventos cardiovasculares. Nossa, mas pensa aqui comigo, vindo lá dos Estados Unidos, para nós foi lei, né? Então a gente passou a excluir a gordura natural dos alimentos, porque com base naquele estudo havia se mostrado isso. O que aconteceu, gente? O Ancel entrou para a American Heart Association e por isso validou lá o estudo dele, né? Isso virou regra, virou lei, quase que lei aqui para nós, né? Só que hoje, gente, nunca deixou de existir estudos que não conseguem comprovar essa correlação de gordura saturada e evento cardiovascular. Eu quero te levar a uma simples reflexão. Se você precisar comer alguma coisa que não tenha gordura, o que acontece? Você consegue isso de forma natural? Você não consegue, né? Se você quiser um queijo branquinho, se você quiser algum produto desnatado, você vai precisar fazer com que aquele produto que você queira consumir passe por um processo de industrialização, aonde é retirada a gordura. O que eu quero te levar? Aonde que eu quero te levar com esse raciocínio? Gente, os alimentos não são livres de gordura quando vêm da natureza. Eles são do jeito que eles são, gordinhos, né? Leite gordo, a carne mais gorda, cortes mais gordos, cortes mais magros. Então, será que a natureza nos ofereceria uma coisa que nos faria mal, que nos faz mal? Né? Quero sempre que você raciocine sobre isso. E o que aconteceu, então, de posse dessas informações? Paramos de consumir gordura, tendemos mais a consumir proteínas e muito mais carboidratos. E se essa ideia, gente, estivesse ok, raciocina aqui comigo. Você acha que a gente teria hoje tantos casos de pessoas com sobrepeso, com diabetes, com hipertensão, com triglicerídeos, tantas doenças relacionadas à má alimentação? Você acha que a forma como a gente vinha comendo era certa, então? É só você raciocinar. Quando a gente para pensar em nós como espécie humana, o que evoluímos comendo? A gente não comia nenhum desnatado lá atrás,
né? A gente não comia de 3 em 3 horas. A gente comia coisa do jeito que a natureza nos oferecia. Acontece que hoje a gente precisa lidar, né, gente, com toda essa questão da oferta, né? Que se você quiser, você pode passar a base de coisas gordas todo dia. E não é isso, por favor. Quando eu falo em voltar a consumir a gordura natural dos alimentos, porque agora temos N evidências de peso científico, eu falo de ensaios clínicos randomizados e até meta-análises, porque a gente precisa avaliar um estudo também pelo seu peso, né? E não só porque saiu um estudo, né? Precisa avaliar o peso científico disso, tirando essa correlação. Hoje a gente sabe, gente, que a gente infarta por inflamação, tá? Causado pelo excesso de açúcar, e é por isso a minha briga constante aqui em tentar excluir vocês, diminuir essa carga de açúcar que vocês têm, que vocês recebem, comem através dos carboidratos, tá? Ai, mas e o colesterol? Eu sempre ouvi falar que se eu comer gordura saturada, o meu colesterol vai... O colesterol é um indicativo, então, de evento cardiovascular, não é? Gente, tem tanta coisa atrás de um risco cardiovascular que o colesterol, eu diria que é o menor de todos, tá? Vamos lá, vou tentar citar algumas, vou ver se eu lembro. Idade, gênero, etnia, né? Sobrepeso, hipertenso, fator de atividade física, circunferência abdominal, tudo isso implica no risco cardiovascular, não só o LDL, tá? E o que acontece? Quando a gente corta as gorduras saturadas, gente, na busca de reduzir o LDL, que é então o ruim, o colesterol ruim, você reduz muito o HDL, que é um fator de proteção cardiovascular. Você se preocupa tanto em baixar o teu LDL que se joga o teu HDL lá no chão. E até fala-se que se você pegar os dados do Brasil e avaliar as pessoas que tiveram eventos cardiovasculares, quando elas deram entrada em hospitais, o nível de LDL dela, não está aqui, desculpa, o nível de LDL dela estaria normal. Então, como que você explica isso? É aquele simples raciocínio, gente, de você parar para pensar o que nós, como espécie humana, evoluímos comendo, né? Então, com base nisso, não é você comer gordura saturada adoidado. Existe uma quantia, né? Existe uma moderação. Hoje a gente tá gordo e aqui eu explico sempre para os pacientes de comer muito açúcar. Mas se comermos gordura em excesso, isso também vai nos engordar, tá? Mas a gordura, acontece que a gordura, gente, dentro da gente, ela tem outros papéis antes de ir lá e virar uma bolinha de gordura aí no teu flanco, tá? Ela tem fator de síntese de hormonal, né? Hormônios esteroidais são sintetizados com colesterol. Eu quero que tu saiba que o teu colesterol, mais da metade dele é você que produz. É o teu corpo que produz. Ele é tão importante, gente, que eu sempre falo que Deus não deixou esse aporte na nossa mão porque sabia que a gente ia ferrar com ele, né? Então a gente produz, faz síntese de hormônios, gordura faz síntese de vitaminas, o que segura aí teu conteúdo celular são gorduras, enfim, tem N funções antes de ir lá e se acumular aí nos teus pneuzinhos. Então, como é que você sabe, gente? Quando você pega teus exames, você vai lá avaliar e começa a olhar, olha, o LDL tá alto, o LDL tá baixo. Gente, a gente nunca olha um exame isolado, tá? E a própria American Heart Association dá pra gente a forma de como a gente pode avaliar se a gente está em risco cardiovascular ou não, fazendo algumas simples continhas, porque não é nunca a gente só analisar colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, VLDL num número único, tá? A gente precisa fazer interações para saber, porque um complementa o outro, e as interações para você saber se a tua saúde aí, se a tua alimentação tá ok, é fazer essas continhas que você pode fazer aí na sua casa, tá? Pega o teu colesterol total, divide por teu HDL. Pega teu triglicerídeos e divide por HDL. Olha o que acontece. Essa conta aqui, estando menor que 4,5, você está longe de um risco cardiovascular. Isso daqui, estando menor que 2, também. Se esses números se apresentarem acima disso, tá na hora de você mudar aí a tua alimentação, tá? Então, nunca avaliem sozinho, gente. Contem com a ajuda de um profissional para ajudar vocês, se vocês não sabem, mas aqui essa continha é simples, você pode fazer sozinha aí com o resultado dos teus exames. Espero que eu possa ter te ajudado, é por isso que agora você pode voltar a comer tranquilamente, com moderação e principalmente sobre prescrição de acordo com o teu objetivo e a tua necessidade
um pouquinho das gorduras saturadas, que são as gorduras advindas naturais dos alimentos. São as gorduras naturais dos alimentos. Desculpa. Até mais. Espero que eu tenha podido ajudar vocês.